Então, hoje nós teremos a nossa quarta aula, Laboratórios de Química, e como já fazemos, todas as nossas aulas, vamos a conhecer agora os nossos objetivos para a aula de hoje. Muito bem. Primeiramente, vamos entender a utilização do Laboratório de Química como prática científica. Depois, vamos conhecer os elementos essenciais nas atividades envolvendo o Laboratório de Química. E, por fim, vamos discutir a importância do Laboratório de Química. Bom, apresentados os objetivos da nossa aula, eu pergunto a você, quais são as recordações aí que se tem, desse componente curricular Química? É importante a gente fazer uma breve contextualização antes de adentrarmos ao tema propriamente dito de Laboratórios de Química. Então vamos lá. O que é Química? Recordando, é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Bom, esse conceito a gente vê logo na primeira aula de Química, lá no 9º ano, por exemplo, quando nós temos as ciências biológicas, onde são apresentados os primeiros conceitos introdutórios à Química e à Física. Ou seja, é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Aí eu pergunto a você, você recorda a definição de matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então a Química, além de estudar essa matéria e as suas respectivas transformações, ela também estuda a energia que está envolvida nessas transformações. Ou seja, muitas vezes quando você conversa com alguém da área, ele fala muito em transformações químicas, processos químicos, mas o que é essa química que nós estudamos lá nos anos finais, no caso no 9º ano, parte introdutória, e no ensino médio tem a ver com o nosso dia a dia? Diante do conceito, agora que vocês já sabem o que é, só para relembrar, vamos avançar aqui e observar o seguinte. Muito bem, a química, antes de qualquer coisa, ela está muito ligada ao nosso dia a dia. Aí você pode perguntar assim, mas como que a química está ligada assim no nosso dia a dia, Tem muitas questões que nós lidamos com ela, só que muitas vezes a gente não tem essa percepção, E no caso da química, conforme aqui os autores apresentam, ela está muito ligada ao nosso dia a dia através dos alimentos, dos medicamentos, das construções, nas plantas, no vestuário, nos combustíveis. Tudo o que existe no universo é formado por química. Aí vocês voltem lá no primeiro conceito lá que nós apresentamos, o que é a química? Ela se preocupa com a matéria e as transformações. Se ela se preocupa com a matéria, e a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, então tudo que tem um referencial pertencente a um determinado espaço, ele está ligado à questão química também. E aqui são apresentados os alimentos. Agora, por que os alimentos têm? Bom, antes de qualquer coisa, é importante a gente ver o seguinte. Por exemplo, o ser humano precisa dos alimentos. Esses alimentos, eles, na sua classificação aí, conforme a área de estudo, eles apresentam resultados e composições que são estudadas. Por exemplo, vamos pegar aqui alface, tomate, agrião, hortaliças e verduras. O pessoal aí da área da nutrição, por exemplo, ele sabe exatamente a composição deles, o teor, sabe a distribuição, o valor calórico, e tudo isso é importante na hora de fazer um cardápio balanceado. Então, eu preciso ter essas informações para saber de que forma eu posso atender. Por exemplo, quando eu falo que a química está muito ligada ao nosso dia a dia, e eu exemplifico aqui com os alimentos, por exemplo, nós temos uma pessoa que está internada e essa pessoa, ela não pode ingerir qualquer tipo de comida.
Então, a nutricionista vai montar esse cardápio combinando valor calórico, ela vai montar para atender a necessidade do paciente. Então, esse alimento pronto, por trás dele tem várias informações que, conforme a área do conhecimento, você passa a compreender melhor. Referente aos medicamentos, o que a gente pode perceber mais, por exemplo, no mercado dos fármacos, existem vários medicamentos e esse medicamento, quando ele chega no seu produto final, que é a parte para ser comercializado, ele passou antes por composições químicas até que ele fosse montado. Aí vem a questão das miligramas, a finalidade da medicação. Tudo isso é importante e a turma da farmácia é que vai fazer essas manipulações para se chegar a esse tipo de medicamento. Para isso você tem um documento informativo que se chama bula. A bula é aquela receita, né, que vai na caixinha do medicamento e lá você tem todo tipo de substância que foi manipulada de modo que aquele medicamento fosse finalmente produzido. Na parte das construções também, a gente sabe que para se montar o tijolo, né, o cimento também são produtos que são utilizados de modo que depois se gere o produto final. Referente às plantas, a gente sabe também, né, que nós já vimos lá na parte da biologia, a questão da estrutura das plantas, a parte fisiológica. Então, como ela está... como ela foi assim produzida, né, já que é um elemento da natureza. Mas até mesmo os processos que ocorrem com a planta no seu momento assim, de absorver energia, do seu crescimento, reter nutrientes, etc., também se forma nesse lado também. O próprio vestuário também a gente sabe que os tecidos, existem várias classificações nesse universo aí de tecidos, né, eles também foram elaborados de forma que se chegasse ao produto final. Os combustíveis também, a gente sabe, né? Óleo diesel, gasolina, outros tipos de óleos, etc. Cada um deles com uma determinada finalidade. Quer complementar alguma coisa? Não, professora. Ok. Então, tudo que existe nesse universo que nós habitamos e vivemos, ele é formado por química. A química, ela é esse componente curricular também. E ela apresenta exatamente essas informações. Na química a gente estuda o que é uma massa, o que é um corpo, as ligações químicas, estuda, né, a tabela periódica, aquela famosa tabela periódica, onde vai conter os elementos químicos, o seu número, as suas composições. Agora, na escola, muitas vezes, o professor, ele entra somente com os conteúdos e não expõe, de fato, o que a química tem a ver com o nosso dia a dia. E aqui os autores colocam bem essa influência da química no nosso dia a dia, através do que nós acabamos de ler. Bom, no nosso organismo também há diversas transformações químicas. Aí eu pergunto a você, como você visualiza, por exemplo, essa transformação química no seu organismo? Você poderia aí agora nesse momento pensar no exemplo? Bom, o nosso corpo, essa estrutura óssea e estrutura também envolvendo órgãos, ela se compõe em água, em tecidos. Quando nós passamos por momentos de grande estresse em nossa vida, há uma queda de substâncias em nossos organismos. E isso muitas vezes gera uma necessidade de um profissional da área da saúde entrar com o uso de fármacos. Por exemplo, nós temos aí o Joãozinho, né, aqui para caracterizar essa questão da transformação química. O Joãozinho é um aluno que cursa o 7º ano em uma determinada escola. O Joãozinho, devido ao seu alto grau de hiperatividade em sala de aula e o seu déficit de atenção, ele não consegue se concentrar e durante as aulas ele termina por provocar uma certa distração dos colegas. Aí a professora resolve intervir, chamando a mãe do Joãozinho para conversar e saber o que está acontecendo com seu filho, por que ele não se concentra. Aí a mãe do Joãozinho diz, não, ele é muito danado mesmo, mas a professora, por ter um conhecimento mais amplo e teórico, ela entende que algo está errado com o Joãozinho. Então ela orienta a mãe que procure um auxílio médico.
Aí a Dona Maria, mãe do Joãozinho, leva a criança a um neurologista. Faz uma série de exames e vai constatar que ele tem um pequeno déficit de atenção. E o que fazer nesse caso para amenizar o problema do Joãozinho? Entrar com fármacos, com remédios. Geralmente se prescreve uma medicação que ela vai atuar de forma centralizada no sistema nervoso central da criança, no sentido de fazer com que ele tenha essa concentração e trabalhe esse déficit de atenção. E geralmente o medicamento mais famoso é a Ritalina. E aí é onde eu quero chegar com vocês. A Ritalina é uma medicação, tarja preta, controlada, mas que ela foi manipulada em laboratório para se chegar ao produto final dela, que é exatamente trabalhar isso, a questão da concentração. Então, no nosso organismo, quando há vários casos, né, quando a pessoa está sob forte estresse, ela precisa tomar, e casos de depressão também. Existem quedas de substâncias no organismo e elas precisam, de certa forma, serem elevadas. E o que vai fazer isso é exatamente o medicamento. Tem algum exemplo nesse sentido para compartilhar conosco? Então, professora, é como as farmácias, né, essas farmácias que elas trabalham com a manipulação de remédios naturais, né, que eles pegam. Por ser natural, algumas pessoas acham, não contém química, eu já ouvi esse ditado, e não. Qualquer substância, como a professora falou, que é matéria, né, professora, você está ocupando o espaço, contém química. Então, as farmácias naturais que hoje tem de manipulação de remédios, elas têm sim, né, uma substância com química, porém é menor do que, né, as geralmente de laboratórios. Então, assim, como a professora falou, só tem que lembrar, tudo que contém no espaço, tudo que ocupa, né, um espaço, tem química. Então, estamos rodeados de química. Se você pisa na lama contém uma substância, né, professora? Se seu filho, tem gente que fala assim, deixa ele pisar na lama, o bebê pisar na lama para aumentar a imunidade. Isso é verdade, não é, professora? E adquirir anticorpos para que possam agir em defesa de determinados micro-organismos, bactérias. É importante a gente frisar que nós estamos cercados dela. Elas estão no ar, em contato com a pele, então, assim, elas estão aí vivendo no espaço, no tempo, assim como nós também estamos vivendo. Então, são formas de vida, mas que a gente muitas vezes não consegue ver. O caso de uma bactéria, por exemplo, elas só podem ser visualizadas através do microscópio, né? A maioria delas. Mas elas estão aí também. Então, como ela citou, a questão da medicação natural, né, que é classificada como fitoterápica, elas são manipuladas também em laboratórios, né, tem todo um procedimento de higiene, de cuidado, de seleção dos produtos. Então, ela não deixa de atender também. Inclusive, há adeptos da linha fitoterápica porque acreditam que ela gera menos estragos no organismo, nesse sentido de amenizar alguma enfermidade. Então, essa parte aí eu espero que tenha entendido, né, a importância da química também nessa parte do nosso organismo e as transformações. Avançando aqui. A proposta curricular do ensino de química sob o amparo da LDB, é a Lei 9394 de 96, que é a famosa de todos nós, né? Ela, inclusive, hoje encontra-se na sua terceira versão, a Lei 9394 de 96, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nessa instrução aqui, estão contemplados vários aspectos envolvendo a questão da educação, mas aqui, nesse momento, ela está de acordo, né, com os parâmetros curriculares nacionais, que confere uma nova identidade ao ensino e propicia ao educando um aprendizado útil à vida e ao trabalho. Dentre os componentes curriculares que nós temos na escola, língua portuguesa, matemática, ciências, existem alguns deles que precisam da prática do laboratório para complementar a parte teórica. Por exemplo, língua portuguesa. Eu tenho, né, os conteúdos da disciplina, substantivo, adjetivo, artigo, pronomes, etc. E o que eu posso fazer? Qual seria esse laboratório? Seriam os exercícios, as conversas, observar as formas que se falam, os dialetos, entender a dinâmica dos textos,
expressões diferenciadas, a linguística e etc. E no caso da química, física e biologia, a parte teórica, como nós já vimos, e a parte de laboratório, que seria exatamente pôr em prática o que se aprendeu na parte teórica. E a LDB, ela orienta justamente para isso. Ela vai incentivar esse aprendizado de forma útil à vida e ao trabalho. Nunca esqueça de uma coisa, existem alguns teóricos que falam dessa importância de associar os conhecimentos à parte do dia a dia da pessoa. Por exemplo, o Rubem Alves, né, ele tem um vídeo que ele fala assim do professor. O professor é aquele que desperta, é o professor de espantos. O professor é aquele que conduz o aluno a entender melhor o seu dia a dia, o seu modo de vida, de forma que os conteúdos também sejam levados para a vida. Então, se o professor, tiver essas competências e habilidades, ele conduz de forma tranquila e satisfatória esse processo. Referente à lei, algum comentário? Não, professora. Então, vamos aqui. Esse conhecimento prático da atividade científica, ele é essencial a uma educação básica. Ela implica a sistematização das propriedades da matéria, e a química é a área que enfatiza as transformações e a geração de novos materiais a serem utilizados pelo homem em seu cotidiano. Olha só, pessoal, o que é esse conhecimento, né, dessas práticas? O que é esse conhecimento da atividade científica? Por que ele é essencial na educação básica? De que forma ele pode estar sendo aplicado? De que forma ele pode estar sendo mediado? O que seria essa sistematização de atividades, de propriedades da matéria? E por que é a química que enfatiza essas transformações? Olha só, cada componente curricular, quando ele chega na escola para ser apresentado aos alunos e trabalhados, antes dele chegar, todo um contexto é apresentado. Por exemplo, nós sabemos que dentre as áreas do conhecimento, muitas delas têm suas finalidades e objetivos. É uma forma até, conforme o texto aqui apresenta, sistematizada de fazer com que o aluno entenda esses processos. Por exemplo, qual é o objetivo do aluno estudar química? Qual é o objetivo do aluno estudar biologia? Imagina se eu pegasse, por exemplo, todos os componentes curriculares e juntasse em um só, dizendo as humanidades. Eu não daria uma identidade a cada um deles. Eu trabalharia num contexto geral, amplo, e não daria um encaminhamento para cada uma delas. Ou seja, não ficaria legal para se planejar e muito menos trabalhar. Ok? Então, quando eu foco exatamente isso, essas transformações, essa geração de materiais, eu de certa forma não deixo de contribuir com a sociedade, a academia contribuindo com a sociedade, ok? Algum comentário? Referente ao cotidiano, o que a gente pode observar segundo os autores nos apresentam? Primeira questão, alimentos. Os alimentos nós já vimos, né, dentre os vários tipos de alimentos, cada um deles tem a sua composição química que vai, de certa forma, auxiliar no funcionamento e estrutura do nosso organismo, ok? Medicamentos. Esses medicamentos, conforme nós sabemos, existe um universo desses medicamentos. Esses medicamentos atendem a várias situações. Atendem a pacientes com casos de glaucoma, diabetes, pressão alta, pressão baixa, pneumonia, que mais? Reações alérgicas. Então, para cada patologia, existe um medicamento específico. Por exemplo, será que eu posso fazer uso de uma Ritalina, que é para trabalhar déficit de atenção e quadro de hiperatividade em uma gripe? Não, não posso. Porque a gripe, ela é causada por um vírus, né, uma influenza, e a medicação é específica para ela. E por que ocorre a gripe no organismo do indivíduo? É quando ele passa por uma queda de imunidade.
Quando o nosso corpo vai perdendo as defesas, eu preciso entrar com medicação para ajudar o meu corpo a recuperar essas defesas. E o medicamento ele é necessário, porque aquele pequeno comprimido ele vai carregado de informações que vão suprir, de certa forma, a minha necessidade. Materiais para a construção, materiais de construção no caso, nós sabemos aí que tem o tijolo, a telha, o cimento, que é mais o concreto. Então, esses materiais, eles estão na sua composição as substâncias também químicas que foram manipuladas de modo que atinjam um objetivo. Por exemplo, eu poderia pegar 1 quilo de farinha e construir um tijolo? Não. Eu preciso de uma substância muito mais resistente e concreta para elaborar esse tijolo, de modo que ele tenha consistência em ser encaixado um no outro, segurando pelo cimento, e ele vai criar essa estrutura firme e que vai suportar chuva, vento, e ela precisa ser muito bem planejada, porque caso ela não seja, olha a importância do planejamento, a casa pode ceder, desabar e causar tristeza para algumas pessoas. E os papéis? O que vocês acham dos papéis? Os papéis é algo que temos contato direto, né? Contínuo. Nós precisamos do papel e ele também, para se chegar no processo final do papel elaborado, ele também passa por um processo químico. Por exemplo, agora se utiliza muito para preservar o meio ambiente os produtos recicláveis e alguns casos de papéis são assim, só que a cor dele é diferenciada. Geralmente o papel sulfite ele tem uma cor branca, já o material reciclado ele tem uma cor diferente, aquela cor mais... cinza. É um tom de cinza, é um tom misturado, é um tom mesclado. E os plásticos também. Nossa, infinidade, né, de plásticos. Também são substâncias que são manipuladas e depois se chega ao produto final, de modo que você tem acesso aí na sua casa ao plástico, bacias, algum tipo de depósito, caixas, tudo feito à base do plástico. E o combustível? Bom, o combustível ele vai acelerar o funcionamento de algumas coisas. O exemplo mais aqui clássico é o carro, o veículo. Eu preciso do uso do álcool, alguns estados aí utilizam o botijão, né, o gás de cozinha para fazer funcionar os veículos. E também são substâncias que não podem ter contato com o fogo e que podem causar explosão. Então, alguns cuidados. Por isso que oriento, quando você for abastecer, desliga o carro e não tenha contato com o celular. Porque o celular, você sabe, né, que ele no contato aqui com o ouvido, ele gera uma carga. E também, inclusive, já tem registros aí de alguns tipos de câncer que surgem em contato dessa radiação do celular com o ouvido, o sistema auditivo, e isso algumas pessoas recomendam cautela, por isso que é importante você usar o fio, utilizar o fio no seu ouvido e ligar o celular para evitar o contato. E as tintas? Bom, as tintas têm várias cores, né? E elas também são manipuladas, de modo que se crie cores e são produtos químicos ali na sua composição final. Esses produtos químicos, eles são alguns antialérgicos, né? Existem tintas que são antialérgicas, antimofo, são substâncias utilizadas exatamente para amenizar isso daí. E no caso do mofo, né? O que causa esse mofo? Por que tem produtos que são criados? Bom, no caso da nossa região aqui, ela é muito úmida. E por ela ser úmida, favorece exatamente a proliferação do mofo, ainda mais em ambientes fechados. E o que eu posso estar utilizando para amenizar um pouco desse mofo nas paredes? Esses dias eu aprendi que a Quiboa, né? A Quiboa você passa, ela elimina o mofo por alguns dias e você vai mantendo e ela vai amenizando. E a Quiboa é um produto químico na sua composição. Então eu utilizo um produto químico para amenizar um outro problema que é o mofo, muito famoso. E perfumes que todo mundo gosta, né? Quem é que não gosta de um perfume? Perfume, temos aí vários tipos de cheiros, perfumes marcam. Então o perfume também é uma substância elaborada, eles têm uma fixação, eles ficam tanto tempo na pele e isso também é manipulado.
Você tem as essências que são levadas, né, conforme as indústrias dos cosméticos, e aí conforme a empresa vai dando aquela identidade ao perfume. Tanto é que tem várias linhas aí, por exemplo, Natura, Boticário, Mary Kay. Então cada um deles tem suas particularidades na hora da elaboração final do produto. E essa identidade, ela passa também por processos químicos, de modo que ela chegue ao cliente, que é o principal alvo da indústria cosmética, de uma forma bem personalizada. Quer comentar algum desses tópicos? Fica à vontade. Não, é que nem o Fausto estava explicando, que nem sempre vem para o bem, né? Que nem questão do combustível. O combustível, ele vai ali para dar, né? Para fazer alguma coisa andar, né? Dar aquele impacto. Porém, ele polui também, né? Quando ele é queimado, o meio ambiente fica poluído com ele. O papel, o plástico, que auxilia muito, né, a vida da gente, se não for reciclado, se ele for para o meio ambiente, ele também demora anos para se desmanchar. Então, assim, vem da natureza, só que a gente também tem que pensar, não vamos jogar, né, não vamos também devolvê-lo. Porque que nem os cosméticos, hoje falam-se muito dessas marcas famosas, lembrando que algumas marcas, um exemplo que a professora citou foi a Natura, trabalha com produtos naturais. Então, a gente já sabe que a composição química dela vai ser um pouquinho menor do que as outras, né? Só que tem algumas marcas que nem estavam falando nesses tempos dos batons, que os batons estão sendo usados na composição química deles chumbo para fixar. Então, assim, tem que saber, professora, ver essa diferença, né? Ver se aquilo ali vai fazer bem para mim. Ah, porque eu vejo batons aí, um exemplo, que duram aí 24 horas na boca da mulher. Mas será que a composição química dele vai fazer bem para mim durando 24 horas? Será que o perfume que vai ficar fixado no meu corpo aí tantas horas, ele tem a composição química dele, não é forte, não pode me fazer algum mal? Então tem que estar sempre pensando nesse lado também. É verdade. Então, alguns produtos são fabricados para atender o público que tem alergia, que são chamados antialérgicos. E assim, eles pensam em tudo, mas não esquecendo que tudo tem as fórmulas químicas que são utilizadas. Então, passada essa parte, vamos aqui. E o ensino da química? Primeiramente, o ensino da química ele deve contemplar o contexto do aluno. Ele utilizando fatos do seu dia a dia, da mídia e da vida escolar, para que ele possa compreender as transformações químicas que ocorrem no mundo e ao seu redor, construindo e reconstruindo o conhecimento com a maior interação escola, natureza e sociedade. Bom, essa tríade aqui, ó, escola, natureza e sociedade, é muito importante saber o seguinte. Primeiro, só voltando aqui para relembrar que já estudamos isso. A escola é um espaço que promove o ensino e aprendizagem. É um espaço de mobilidade e estratificação social. Isso aí já sabemos. E essa natureza? A natureza, ela, no contexto amplo, ela envolve vários aspectos, mas é importante lembrar o seguinte, quando eu falo de natureza, eu não me refiro só à floresta, à fauna e à flora, não. A natureza também, dentro da educação ambiental, ela está classificada também como qualidade de vida. Ou seja, se a escola é um espaço de mobilidade e estratificação social, se eu estudo, se eu vou avançando de forma gradativa e chega a um nível de escolaridade X, eu influencio na minha qualidade de vida. Depois disso, eu passo a influenciar também na questão da sociedade. E como isso acontece? A sociologia explica essas organizações dos grupos. Eu passo de um grupo e passo a viver em outro, de modo que eu vou dar minhas contribuições. Quando eu falo aqui fatos do dia a dia, quando eu falo da vida escolar e quando eu levo aqui para esses três momentos, eu quero dizer dessa influência importante do indivíduo nesses três contextos aqui. Por isso que a educação é importante, por isso que a natureza onde eu vivo, onde eu estou inserido também é importante e por isso eu preciso conviver em sociedade. Nenhum homem é uma ilha.
A ilha, no sentido aqui, a gente se refere a viver sozinho. É certo que tem momentos que a gente precisa ficar sozinho para pensar, refletir, isso é algo saudável. Entretanto, é importante a gente entender também o nosso papel, a nossa participação nessa sociedade. Vamos aqui. Nessa nova abordagem, então, depois que vimos que a química, ela se preocupa com o dia a dia, com essa questão da escola, natureza, sociedade, que ela está presente em tudo aquilo que nós enumeramos, o estudo da química, ele passa a ser um meio e não um fim em si mesmo, devendo propiciar o desenvolvimento de habilidades que permitam a interação e a participação do aluno no desenvolvimento científico, tecnológico e social, favorecendo conexões com outros componentes curriculares, permitindo ao educando a construção de uma visão mais ampla e articulada do mundo. Aqui, pessoal, de certa forma, nós falamos interdisciplinaridade. Ou seja, eu posso utilizar um conteúdo que eu trabalho na química e trabalhar em outras disciplinas. Com isso, eu aproveito o conteúdo, o meu aluno aprende tanto na minha disciplina como em outros componentes curriculares. Com isso, quem vai sair ganhando é o aluno. E essa influência aqui da química nessa interação, participação, desenvolvimento científico e tecnológico e social, ela é importante. Como nós já citamos também, aí entra as Olimpíadas, né? Que é exatamente o resultado de tudo aquilo que foi pensado, pesquisado, construído e finalmente apresentado à sociedade. Então, tudo isso é importante porque quem ganha é o aluno. A ideia da escola é exatamente essa, levar informações ao aluno. E aqui no caso da física, ela permite ao educando essa construção dessa visão ampla e articulada com o mundo. Lembrando, professora, que o que causa isso é justamente o fato de levar os problemas, né, para os alunos com base nos fatos da vida cotidiana. Então, assim, trazer a matéria para o aluno, mas dando como exemplo o que ele vive no dia a dia dele. Por quê? Porque isso faz com que ele amplie a visão dele. Então, por isso que você pode trabalhar essa interdisciplinaridade. Por quê? Porque o aluno ele vai ter aquela visão. Eu posso estar tanto aqui na química, como eu posso trabalhar isso aqui na física, porque o meu professor ensinou que eu posso levar para o meu cotidiano, e levando para o meu cotidiano, eu posso trabalhar nessas duas pontes, entenderam? Então, essa é a importância de sempre estar dando como exemplo para o aluno coisas do cotidiano dele. Então, gente, diante de tudo isso, a gente observa que a sobrevivência atualmente, ela solicita conhecimentos químicos que permitam a utilização competente e responsáveis de materiais de uso diário. O desconhecimento ou uso inadequado de substâncias químicas causam alterações ambientais irreversíveis e é por meio de interações sistematizadas e adequadamente dirigidas que a química contribui para a melhoria da qualidade de vida. Então, nós já vimos isso, vimos aqui no exemplo que a professora citou, da questão dos combustíveis no meio ambiente. Então, é importante a gente entender isso, a química, a influência, modo de vida, interação e alterações ambientais. Bom, o desenvolvimento das habilidades e das competências, considerando o trabalho realizado experimentalmente em consonância com a vida diária, o meio ambiente e as atividades realizadas pelo aluno, é, portanto, a principal proposta do ensino da química, seja através de teoria como através de prática. Com a experimentação, os alunos utilizam diversos materiais, priorizando o contato com os fenômenos químicos que possibilitam a criação por meio da observação, tornando o ensino teórico prático mais significativo. E diante disso, pessoal, a gente entende que nesse processo o erro é tão importante quanto o acerto, pois com o erro o aluno é induzido a buscar outros caminhos de modo que desenvolva a capacidade crítica, a argumentação e a autonomia em face dos conhecimentos adquiridos. Então, o laboratório, afinal, é o lugar da experimentação.
E aí, para a gente entender por que o laboratório é o local da experimentação, para a gente entender tudo o que a gente falou até agora, a gente vai conhecer um laboratório de química. Vamos ao vídeo? Na semana passada você conheceu comigo detalhes importantes do laboratório de biologia e hoje você vai conhecer detalhes sobre o laboratório de química com o nosso professor parceiro Enio. Professor, para a gente começar, fala um pouquinho do objetivo principal do laboratório de química e como é que ele pode ser utilizado. O laboratório de química ele vem facilitar o aprendizado do aluno, ou seja, a gente tenta aliar a teoria junto com a prática, né? E o aluno pode aplicar no laboratório de química tudo que ele aprendeu na teoria, detectando os principais elementos químicos utilizados no dia a dia. Olha, eu não sou muito bem da área, mas a gente conversava aqui, por exemplo, a tabela periódica. Alguns elementos ali você consegue encontrar dentro do laboratório, né? Isso, nós temos um exemplo, a gente pode pegar esse Becker, que ele utiliza a sílica. A sílica, né, que está presente na tabela periódica, a gente pode estar detectando num dos equipamentos presentes no laboratório. Uma outra maneira de aprender muito melhor, né, professor? Agora vamos apresentar aqui os principais equipamentos que são utilizados dentro do laboratório de química. Bom, inicialmente nós temos N's, mas aqui a gente selecionou alguns, né? Nós temos os que mais a gente utiliza que é a estante, né, conhecido como estante, a gente coloca os tubos de ensaio. Nós temos o Becker, nós temos a balança, né, também é presente no laboratório de química. Há duas balanças, a de analítica que a gente trabalha e a balança comum, aquela que pesa em gramas e a outra que é em miligramas, né? Nós temos a tela de amianto e entre outros que estão presentes aqui na mesa. E professor, tem algumas substâncias que são encontradas no laboratório de química que também a gente encontra no dia a dia, que pode prejudicar, tem que ter um cuidado especial? Sim, nós temos aqui, eu selecionei 5, né, que a gente trabalha no dia a dia. Um deles é o álcool, né, que parece ser menos prejudicial à saúde, mas tem que ter muito cuidado, porque ele é inflamável, né? É o álcool 70. Nós temos o hidróxido de sódio também, que é uma matéria, né, um composto químico que a gente encontra no dia a dia aí, diluído, né, na água sanitária. Certo. Professor, e agora falando um pouquinho mais sobre as medidas preventivas, né? Como é que a gente pode trabalhar com isso dentro do laboratório? Também falando de EPI, né? Sim, o laboratório ele requer alguns cuidados, entre eles a maneira de como você comporta dentro do laboratório. Inicialmente, para a gente entrar no laboratório, nós necessitamos dos EPIs, um deles é o jaleco, que a gente tem que ter o cuidado ao entrar, o segundo é a luva, né? Nós temos a preparação que é o óculos, né? Então todo esse cuidado, né, dentro do laboratório a gente necessita para não causar nenhum perigo para os nossos alunos. Né? E ao trabalhar dentro do laboratório, nós temos que ter a consciência, né, de não mastigar, não trazer alimentos, não entrar com bebidas, né, que não fazem parte do cotidiano do laboratório. Perfeito, professor. Acho que assim fica muito mais fácil a gente entender um pouquinho do funcionamento. Espero que você tenha gostado dessa matéria. Professor, mais uma vez, obrigado, é sempre um prazer falar um pouquinho mais sobre o trabalho. Ok, obrigado. Nos vemos na próxima. Tchau. Então vocês viram aí, né, a importância do laboratório de química, como também viram alguns produtos que são do nosso uso diário e que a gente precisa ter alguns cuidados. O professor apresentou, né, alguns deles e principalmente explicou dessa importância do laboratório, essa finalidade quanto ao processo de ensino-aprendizagem. O que você achou do vídeo? Mais uma vez, falando de laboratórios, a gente tem que ter noção do que o laboratório é um lugar onde vamos fazer experimentos e onde temos que entrar adequadamente. Aí o professor explicou, né? Sempre entrar com EPIs, principalmente jaleco, né? Sapatos adequados, não entrar comendo, não entrar mascando chicletes. Por quê? Porque isso daí pode causar algum desastre, né? Pode acontecer de uma composição química derramar e entrar em contato com a sua pele. Então, sempre ter consciência disso, né, professora? Exatamente. E aquele jaleco branco que se usa nos laboratórios, ele é exatamente uma roupa de proteção. Assim como os óculos, as luvas, eles nos protegem desse contato com as substâncias. Ele é bonito, ele é usado em outras áreas, mas no caso do laboratório, ele é um item necessário, importante, para que eu possa ter acesso à prática e principalmente aos reagentes, às substâncias, ao álcool, acetona, conforme o professor demonstrou. Pessoal, nós tivemos então aqui o nosso primeiro momento, né, que foram essa parte introdutória, a parte de conceituação, conhecer
um pouco da importância da química no nosso dia a dia, a influência, a importância da experimentação novamente, que foi a nossa primeira aula. Tudo isso a gente passa a ver como a química é importante no nosso dia a dia. Ela não se limita somente a ser uma disciplina somente na escola ou na faculdade, mas a química ela está presente no nosso dia a dia. Ela faz presente nos alimentos, nas roupas, em tudo que a gente viu nos combustíveis. Hoje eu tenho certeza que você vai olhar de uma outra forma ao entender a importância da química no nosso dia a dia. Diante de tudo isso, eu acredito que vocês ainda devam ter dúvidas. Caso vocês tenham dúvidas, manda aqui pra gente no chat, ou pergunte ao seu tutor aí no polo. Como eu já disse, o tutor é aquele profissional qualificado que tem todas as condições de tirar suas dúvidas e também de auxiliar nesse momento do processo de ensino-aprendizagem. Então, agora é esse momento, né, de conversar um pouco, de refletir, debater. E agora nós iremos a atividades de sala. Daqui a pouquinho a gente volta, responda aí o máximo possível as perguntas e daqui a pouquinho estaremos de volta. Então agora é a hora de corrigirmos as atividades. E aí, como foram as produções aí no polo? Bom, para hoje, né, para realizarmos a fixação dessas atividades do Laboratório de Química, nós elaboramos 4 questões. A primeira e a segunda, mais objetiva, e a terceira e a quarta de caráter subjetivo. Ou seja, você vai juntamente aí com o seu grupo, né, debater, questionar e depois levar a síntese de tudo isso para as respostas. É importante também frisar que tudo que você pensou aí, escreveu e registrou, você pode aproveitar no seu memorial. O memorial é esse documento, né, importante que você tem aí de registros diários, onde você vai anotando, registrando as suas preocupações, alegrias, enfim, é esse amigo aí bem próximo a você que é o memorial. Quer falar alguma coisa referente ao memorial? Só para lembrar sobre o memorial, falar que é o diário de vocês, né, que nem a professora falou. E que alguns polos não estão conectados, deve ser interferência solar, a gente sabe que sempre acontece esse horário, mas alguns já enviaram algumas respostas. E se vocês ainda estão fazendo, envie a resposta de vocês. Caso não dê tempo, professora, para enviar agora, porque a gente queria prestar atenção na explicação da professora Domingas, vamos fazer o seguinte, no lugar, se vocês não conseguirem enviar agora, registrem no memorial, fica como tarefa para casa. Por quê? Porque a gente sabe o tanto que vocês se interessam na explicação da professora. Então, para vocês não perderem, falar assim, não, eu tenho que responder, para vocês não perderem a oportunidade de ver a explicação da professora, guardem a resposta, depois vocês publicam no memorial de vocês. Não esqueçam do memorial, tá bom? Então vamos aqui à primeira questão. A proposta curricular do ensino de Química, sob o amparo da Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que nós já vimos, que é a 9394 de 20 de dezembro de 96, e de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, o que ela confere? Qual é a resposta referente a essa questão, hein? Tem alguma? Temos sim. A aluna Maria Lúcia, de Alta Floresta, né? A Josi enviou a resposta dela. E também Vanilde Raquel, de Espigão do Oeste. Maria José também enviou as respostas delas. Aí foram a mesma resposta, eu vou ler. Nova identidade ao ensino e propicia ao educando um aprendizado útil à vida e ao trabalho. As respostas das 3 foram essas. Então, a resposta correta é exatamente essa mesmo. A nova identidade ao ensino e ela propicia ao educando um aprendizado útil à vida e ao trabalho.
Então, a lei, né, conforme a gente já sabe, ela passa essas orientações de como deve acontecer os processos. E frisando aqui que a LDB, ela atende, né, a dimensão escolar no seu contexto geral. E aqui, de um modo especial, né, a gente falando dessa questão da química, né, do ensino da química, e também os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, o que ele confere? Exatamente essa nova identidade, né, que favorece essa organização e muito mesmo também essa vida útil e também ao trabalho. Então aqui, né, a primeira questão, espero que outros polos também tenham acertado. A gente sabe que tem essa questão da interferência nesse horário, mas o importante é que vocês fizeram. Vamos lá. Segunda questão. Qual a definição de química? Essa aqui é para relembrar mesmo, né? Mesmo porque, para a gente ter entrado no assunto laboratórios de química, era importante a gente fazer essa revisão básica, até mesmo conceituando o termo, para que você tivesse mais uma informação para entender os laboratórios, ok? Muito bem. O que vem a ser a química? É a ciência que estuda o passado da humanidade? Não, não é. Quem estuda isso é a história, a gente sabe, né? É a ciência que estuda os astros? Também não é. Essa área aqui já vai para a astrologia, né? Vai também para as ciências que também se preocupam com isso. É a ciência que estuda a matéria e suas transformações, estuda também a energia que está envolvida nessas transformações? Ou seria a ciência que estuda as organizações dos grupos sociais? Será que é essa? Também não é. Quem estuda isso já é a sociologia. Então a resposta certa é aqui a terceira opção. Alguém respondeu? Sim, a Vanilde, a Raquel e a turma de Alta Floresta, todos deram a resposta 3. Então, parabéns aí aos alunos, né, os que conseguiram mandar a resposta aqui para a professora Denise e também aqueles que não conseguiram, mas eu sei que fizeram. Então, gente, só para frisar aqui, a química, então, é essa ciência que estuda a matéria, que nós já vimos, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço e suas transformações. Ela também estuda a energia, que está envolvida nestas transformações, ou seja, tudo aquilo que nós vimos referente a estrutura, né, a composição, vimos também de que forma elas podem ser vistas, né, onde eu posso perceber a química. Aí nós vimos que foi através dos combustíveis, das roupas, dos alimentos, das plantas e assim por diante. Então, terceira questão. De que forma o ensino da química deve contemplar o contexto do aluno? Isso aqui é importante. Utilizando fatos do seu dia a dia, da mídia e da vida escolar, para que ele possa compreender as transformações químicas que ocorrem no mundo ao seu redor, construindo e reconstruindo o conhecimento com maior interação. E aqui, né, o que nós já vimos também, contemplando aqui a escola, a natureza e a sociedade. Bom, essa nossa terceira questão, ela é uma questão assim para pensar, refletir e analisar. E vamos aqui a uma resposta. A Vanilde pensou, refletiu e analisou. E aí a tutora Maria José foi e postou a ideia dela. Ela disse o seguinte: o desenvolvimento das habilidades e das competências, considerando o trabalho realizado experimentalmente, em consonância com a vida diária, o meio ambiente e as atividades realizadas pelo aluno. É, portanto, a principal proposta de ensino de química. A Vanilde respondeu. Muito bem, aí Vanilde, parabéns pela tua resposta. E em cima da tua resposta que a gente vai conversar um pouco, né? A gente vai também aqui interagir. Então você apresentou aí pontos importantes, né, referente à química. As palavras-chave que eu destacaria são transformações, o processo, as competências e habilidades. Olha só. Por exemplo, como a gente fala aqui do ensino da química, o professor chega lá e apresenta os conceitos. O que vem a ser? Corpo, massa, conceitua os dois. Quando eu digo a definição,
e faço um trabalho em cima dela com exercício de fixação, ao final eu tenho os objetivos para aquela aula. Por exemplo, quais seriam os objetivos do aluno conhecer uma tabela periódica, as ligações químicas, a entender o nome das substâncias, os reagentes? Para cada uma delas eu tenho objetivos. Quando eu apresento o conteúdo e quando eu faço uma avaliação, eu vou saber se eu atingi as competências e habilidades para aquela situação. Por exemplo, eu organizo um conteúdo falando de produtos químicos que podem afetar a vida do indivíduo. Aí eu levo o álcool 70, conforme o professor apresentou no vídeo, e a acetona. Tudo bem. Explico a composição, explico a utilidade, medidas preventivas, e eu utilizo porque é um produto que faz parte do nosso dia a dia. Depois de tudo isso, o aluno aprendeu, ele em casa vai ter alguns cuidados no manuseio do álcool 70 e da acetona. Não vai deixar, por exemplo, de fácil acesso a uma criança menor, tipo 6, 7 anos, que ela pode ingerir. Então, o que eu posso dizer é que esse conteúdo trabalhado, ele vai servir não só para atender uma exigência, né, que é apresentada no contexto escolar, para que o aluno tenha acesso ao conteúdo, mas também eu vou levar esse conteúdo para a vida do aluno. O importante é isso, é como eu citei anteriormente. O grande escritor Rubem Alves, ele fala que os conteúdos, eles devem ser levados para a vida do aluno, para o cotidiano. Sendo assim, eles são importantes, porque aí eu não ensino um conteúdo por ensinar, eu ensino o conteúdo e mediante aquele ensino, eu ensino o aluno a ter posturas diante do que ele viu. É o ensinar a ensinar. Até para a gente entrar nesse conceito, ver o que os alunos mesmos comentam, né? Às vezes eles estão estudando um determinado conteúdo que eles mesmos comentam bem assim: onde eu vou usar isso na minha vida? Quem nunca ouviu essa frase de um aluno, né? Onde eu vou usar, professor, isso daqui na minha vida, né? Então, assim, o aluno, ele se sente mais interessado no momento que ele possa estar fazendo uma análise. Olha, isso daqui eu estou fazendo aqui hoje, mas amanhã eu posso estar usando no meu dia a dia. Então, é mais interessante para o aluno e é mais prático para o professor, para o educador fazer assim. Por quê? Porque ele está trazendo ações do cotidiano e passando para o aluno. E o aluno se sente mais prazer em aprender, porque ele sabe que aquilo ali ele vai utilizar em alguma hora na vida dele. Exatamente. E esse saber aplicar, o saber fazer, ele também se encaixa naqueles saberes, né, essenciais no processo educacional. O saber fazer, o saber ser, e isso é importante. Eu sempre bato na tecla que os conteúdos, quando eles bem trabalhados em uma escola, eles podem exatamente refletir na vida do aluno. A gente sabe que tem alguns conteúdos, por exemplo, que o aluno não vai aplicar no seu dia a dia, mas tem conteúdos que quando o aluno exercita, ele estimula, por exemplo, o seu raciocínio lógico, a sua capacidade de compreensão, de percepção, deixa o indivíduo mais crítico, se posiciona diante das situações. É o que o Albert Einstein fala, né? Quando a sua mente se abre para uma ideia, ela jamais voltará ao tamanho normal. E o que exercita a nossa mente, o nosso cérebro? É exatamente isso, as leituras, as percepções, as compreensões. É o exercício físico do nosso cérebro. Tanto é que algumas pessoas falam assim, quando você exercita teu cérebro, você afasta um alemão que ninguém quer, né? Que é o mal de Alzheimer. Então, mediante a tudo isso, ao exercício cerebral, que a escola também faz isso, quando ela aplica as disciplinas da área de exatas, por exemplo. Eu pego um conteúdo lá, por exemplo, frações, que mais? Fórmula de Bhaskara, entre outros, eu vou estimular o raciocínio lógico do aluno, e assim eu vou exercitar. Mas aqui, referente à terceira questão, é que ela tem muitas palavras-chave, né? Contexto do aluno, o ensino da química, a questão da construção, escola, natureza, sociedade, as transformações químicas. Eu espero imensamente que hoje, ao final dessa aula, vocês façam essa comparação da química, que a gente tem na escola, lá nos finais, anos ensino médio,
com o nosso dia a dia, porque é importante fazer essa ponte. Hoje, por exemplo, quando vocês saírem aí do polo, já vão pensando, o que eu posso encontrar de elemento químico aqui, onde eu vou passando, nessa construção, nesses elementos da natureza. Então, isso é importante você fazer essa ponte, porque isso já vai ampliando mais o seu universo de conhecimento. Bom, vamos aqui para a quarta questão. Essa aqui é importante, hein? Agora vamos fazer uma reflexão em cima dessa experiência. Aqui vamos considerar a sua experiência enquanto aluno e futuro profissional técnico em multimeios didáticos. Qual a importância do laboratório de química no desenvolvimento da disciplina? Essa questão, ela exatamente vai fazer você refletir a sua posição enquanto profissional já, vamos considerar da área, né? Já estamos praticamente chegando na reta final do curso, mas vamos pensar essa posição tua aí, enquanto servidor atuando nesse laboratório de informática. Vamos aqui a uma participação. Aqui temos a participação da Vanilde de novo. Vanilde está demais hoje. Ela respondeu assim: no laboratório os alunos aprendem na prática o que se aprende na teoria. Com isso, enriquecem o aprendizado, obtendo assim um maior conhecimento para o seu cotidiano. Tá demais ela, né? Parabéns aí, viu, pela tua participação. É sempre gratificante nós recebermos aqui as respostas do polo. E assim, é legal ver também a animação de vocês aí no polo, assim, mandando. Eu imagino como deve ser a animação em Ouro Preto. Aqui em Porto Velho eu já constatei. Então, assim, em alguns polos é legal a animação das pessoas, aquelas pessoas assim que buscam, né? Ontem eu ouvi um depoimento muito interessante de uma aluna falando do pró-funcionário e a influência que o pró-funcionário teve na vida dela, de modo que ela, a partir de então, buscou fazer uma graduação. E ontem ela estava treinando para apresentar a monografia dela. Eu achei muito interessante a fala e também lembrei, né, de outros casos que podem estar acontecendo também. Eu penso que a partir do momento que você faz um curso e esse curso vai despertando em você novas possibilidades de buscar mais conhecimento, é muito legal, é muito gratificante isso. E eu sempre digo também que o que a gente leva quando parte é o que aprendeu nessa vida, o que fez de bom e o conhecimento que ninguém vai tirar, né? O conhecimento não é aquele objeto que alguém vai lá no seu cérebro e tira, não. O conhecimento é algo diário, contínuo, é uma busca constante. E o que você aprendeu vai ficar para você. É uma experiência só tua e ninguém tira isso. Lamentavelmente, algumas pessoas acham que se ensinar ao outro vai ter essa capacidade de reter o conhecimento. E não é por aí, não. O conhecimento é algo muito pessoal. Ele é uma busca constante e diária. Temos também a aluna Arleia, de Alta Floresta, que a Josi enviou bem assim: o desenvolvimento das habilidades e das competências, considerando o trabalho realizado experimentalmente, em consonância com a vida diária, o meio ambiente e as atividades realizadas pelo aluno. Então, tivemos essas duas respostas da questão 4. Eu vou pegar aqui 2 pontos da resposta dela, que são habilidades e competências. Hoje, existem 2 teóricos muito famosos, inclusive, que falam disso, de competências. Um se chama Perrenot e o outro é o Bernardo Toro. O Perrenot, ele orienta as competências necessárias ao docente que ele precisa ter para trabalhar com o aluno. E o Toro, Bernardo Toro, ele orienta as competências importantes para o aluno desenvolver durante a sua trajetória. Hoje se fala muito nessas competências e habilidades, por quê? Quando eu traço um objetivo do que eu quero fazer, do que eu quero ensinar, eu preciso atingir essa meta. Tanto é que todo projeto precisa ter ali como ponto de partida o objetivo. Por exemplo, qual é o seu objetivo em estar cursando o pró-funcionário? Você tem um objetivo. O que você espera alcançar ao término do curso? Você já sabe exatamente. Então, hoje, nesse século da modernidade, das novas tecnologias, ter as competências e habilidades indeterminadas é muito importante.
porque isso de certa forma qualifica e capacita. Eu tendo competências, conhecimentos, eu vou desenvolver de uma forma muito mais elaborada e organizada o meu trabalho. Ou seja, competências elas são necessárias e importantes também. E você, técnico em multimeios didáticos, eu penso que ao fazer esse curso, você está aglomerando aí várias informações, porque o grande dia se aproxima, que é o dia de aplicar, de fato, na parte prática, o que você está aprendendo ao longo de cada um desses módulos. E o curso, ele é voltado exatamente para isso, tanto a parte da teoria, que foi a nossa primeira base, né? Tivemos aí um bom tempo, onde vimos Homem e Sociedade, vimos Informática Aplicada, Introdução à Informática. Então, já temos uma caminhada e, com certeza, ao final de cada um desses módulos, você foi submetido a uma avaliação, que é uma verificação da aprendizagem, o que ficou retido. E ali, quando você alcançou uma nota, você avançou. E avançando significa que você, de certa forma, conseguiu entender, compreender esses objetivos. Aí tem aluno que pode dizer assim, mas professora, por que tem que ter prova, né? Por que tem que ter a famosa prova, avaliação? Não pode fazer só uma síntese, uma resenha? Não, gente, vejam só. A avaliação, um instrumental de avaliação é a prova, que nós chamamos de prova subjetiva, dissertativa, discursiva. Cada uma delas vai ser planejada conforme o professor trabalhou. Mas no nosso caso, as nossas provas são todas objetivas. Você vai lá, marca o xizinho, porque aí gera-se um gabarito. Ou seja, eu disponibilizo o gabarito e você vai saber o que acertou e o que errou. E além do mais, essa avaliação ela é muito importante também para, de certa forma, classificar em que nível aquele aluno chegou. Por isso que é importante também essa questão da avaliação. Tem mais alguma participação? Quer comentar? Não, professora. E sobre eu queria só fazer um comentário sobre o que a aluna Vanilde comentou, que nos laboratórios os alunos aprendem na prática o que se aprende na teoria e com isso enriquecem o aprendizado, obtendo assim maior conhecimento para seu cotidiano. Tudo na vida, né? A gente tem que ter primeiro uma base, a base que a professora estava falando, que é a base teórica. E quando chegamos a aplicar na prática aquilo que... Por isso que a gente não pode desvalorizar. Hoje vocês estão aí assistindo nossa aula. Então hoje vocês estão tendo uma base teórica de tudo que vocês estão vendo. Amanhã vocês podem aplicar isso na sala de aula. Você como técnico em multimeios pode auxiliar já um professor. Fala assim, não, professor, eu posso pegar esse componente químico, mas eu tenho que pegar com jaleco, com luva, porque eu aprendi isso. Se você não tivesse visto a teoria, você não ia saber aplicar realmente na prática. Então, só lembrando, a Vanilde expôs, né, professora, corretamente a sua resposta também. E parabéns para ela, para a Arleia, para a Raquel e para todos os outros alunos que estão aí dedicando esse tempinho, né, professora, às nossas aulas. Eu também quero fazer aqui algumas observações importantes, porque a gente sabe que no ambiente escolar cada um tem o seu papel definido. E é muito importante também a gente saber, assim, não entrar no espaço do outro. Você, técnico, futuro técnico em multimeios didáticos, você vai ter o seu papel enquanto sujeito colaborador no processo, ponto. Agora você vai auxiliar no laboratório, vai ser ali o teu campo, responsabilidade sua também, de coordenar o que está ali na parte física, a estrutura física. O professor, que é o habilitado na área, ele vai organizar as atividades de laboratório. Por exemplo, ele vai planejar as aulas, ele vai planejar a parte prática com os alunos. Então, você entra assim, professor, o que o senhor vai precisar para a sua aula ou a senhora vai precisar? Aí você já deixa tudo separadinho, organizado, isso demonstrando a organização,
certo? Porque aquela pessoa, né, que passou lá 4 anos na faculdade, estudou bem o curso, foi ao laboratório várias vezes, vai ser o docente. A não ser que quem esteja fazendo o curso também esteja nesse momento fazendo uma graduação em Química, Física ou Biologia, ou até mesmo em Informática, Sistema de Informação. Aí tudo bem. Mas é importante a gente saber assim, onde vai para não gerar atritos também. Porque muitas vezes a pessoa está tão empolgada, né, em fazer acontecer, que termina entrando na área do outro. E aí, pessoal, sabe o que acontece? Os atritos. E aí alguém vai ter que gerenciar isso, e muitas vezes entra aquela questão da ciumeira, ah, mas essa área é minha, não é sua. Então, assim, você vai ser um assistente, né? Assistente do docente. É o responsável para coordenar as atividades no laboratório. Mas coordenar assim, disponibilizando recursos e meios para que o docente possa realizar a sua parte prática. Bom, é isso daí. Não temos mais nenhuma participação, né? Agora é o momento dos nossos agradecimentos. Estamos chegando ao final aqui desse momento da correção. Só para lembrar, hoje na nossa 4ª aula, Laboratório de Química, eu penso que tenha ficado muita coisa boa aí nesse momento de aprendizagem. Espero também ter contribuído para o crescimento de vocês nesse tema de hoje. Na próxima aula teremos laboratórios de física, onde vamos conhecer um pouco mais do que vem a ser a física, a estrutura de laboratório, na mesma dinâmica aí utilizada nas demais aulas que fizemos até agora. No mais, eu quero agradecer a atenção de todos, desejar uma ótima semana, cheia de conquistas e realizações. Estudem um pouco mais o que foi apresentado hoje. Acessem um ambiente virtual de aprendizagem, lá tem mais materiais, né? Tem a nossa aula de hoje, tem o vídeo para que você possa rever com mais um pouquinho de tempo, né? E é isso daí. No mais, eu quero agradecer. Tenham todos uma boa semana e a Denise, suas considerações. Quero agradecer a participação de todos, aos polos que não conseguiram participar agora, mas eu sei que estavam presentes o tempo todo. E lembrá-los que do memorial, mais uma vez, que eu sempre vou ficar puxando a orelha, desejar uma excelente semana, estudem e até semana que vem. Até semana que vem.